Recentemente fiz uma série muito bacana, aliás, bem para todo mundo que quiser entender melhor sobre mercados, como é que você cresce do zero, chama Mulheres que Mudam o Mundo, que era inclusive para incentivar mulheres a pensarem grande, pensar em negócios grandes. E uma das mulheres que eu entrevistei se chama Mariana Vasconcelos. Ela nasceu no interior de Minas Gerais. Ela cresceu numa fazenda ali na lavoura, os pais dela eram produtores rurais, e aí ela via constantemente como que as intempéries climáticas causavam impactos e prejuízos tremendos, era muito sofrido e tudo mais. E ela foi fazer faculdade de administração em Itajubá, no interior de Minas, e aí lá ela descobriu como que funcionava esse mundo de negócios escaláveis e tudo mais. Conclusão. Com 6 meses de negócio, depois de ter feito algumas outras tentativas frustradas, mas antes do 30, hoje ela tem 29, ela já tinha conseguido fazer a primeira captação dela de dinheiro com 6 meses de empresa, porque ela criou um sistema capaz de falar para o produtor em tempo real qual é o melhor dia para colher, quanto de água cada planta precisa, qual é o melhor tipo de cultivo para fazer naquele momento. É como se ela tivesse criado um sistema, uma tecnologia colocada ali na terra mesmo, na fazenda, como se fosse uma estação meteorológica portátil que manda para o aplicativo do produtor em tempo real. Quando os caras viram aquilo, que já estava testado, já estava validado, mas ela não tinha vendido nenhum, assim, tinha só oferecido para o pai dela, né, que tem a terra lá e mais algumas pessoas, mais uma incubadora, que aí são alguns nomes que eu acho legal a gente falar para quem está interessado nisso. Claro. Incubadoras são empresas como se fosse incubadora de bebê mesmo, né? Tipo, eu percebo que tem uma empresa com baita potencial e eu quero apostar naquele negócio. Então, eu trago você para dentro da minha incubadora, porque eu entendo que você tem potencial, eu te ofereço inteligência, te ofereço um bom network, coloco pessoas em contato e aí eu faço a tua empresa crescer. E depois disso você vai correr o mundo. E hoje a empresa da Mariana está lá no youtube.com/mepopnaweb. Ela é uma das mais reconhecidas internacionalmente. Ela foi para Fórum Econômico Mundial e está levando o nome do Brasil para fora, porque no caso da Mariana, o que ela quer é acabar com a fome mundial. Então, assim, ambiciosa, né? Ela é bem ambiciosa. A menina é maravilhosa, assim. Tipo, ela tem 29 anos. Ela é de onde, você falou? De Itajubá, Minas Gerais. Tá. Que da hora. Bom, quando ela estiver no Brasil, aí a gente faz um esforço pra conversar com ela. Ela mora em Itajubá. Tá. Caralho. Ela nunca saiu daqui. Aí é que tá. Tipo, você não precisa sair do Brasil pra fazer as coisas. O Brasil é o lugar que mais tem oportunidades hoje no mundo. Porque tá fudido. Quanto mais fudido é o lugar, mais oportunidades você tem. Não existe oportunidade onde o mercado está saturado. A oportunidade está onde está tudo ferrado. Só que as pessoas não percebem isso. Aí fica com aquele papo pessimista, o Brasil é uma bosta, isso aqui. É difícil? É. Muito difícil. Não tem incentivo? Não tem. Você aqui joga, vocês que jogam game e tal. Joga no hard, né? Joga no ultra hard power. Entendeu? Mas quem New disse... Game Plus Expert. E quem é que não gosta de um game difícil? Eu gosto. Eu não quero Sonic Fase 1. Eu quero destruir o Robotnik. Isso é tudo que eu sei sobre games. O dinheiro existe para quem consegue transformar uma ideia em um negócio. Se você tem uma ideia, você não tem nada. Tipo, você tem criatividade. Tipo, parabéns. Mas você tem que ter mais do que uma ideia. Você tem que ter uma boa execução. Tipo, a Mariana é um trator. Fazendo uma analogia. Mariana é um trator de execução, sabe? Então, na hora que o cara do Venture Capital, que a gente chama de VC, vai olhar para um negócio, ele primeiro olha para a empreendedora ou para o empreendedor, porque é o dinheiro dele. Tipo, eu tô arriscando meu dinheiro, chama dinheiro de risco por causa disso. O cara tá colocando dinheiro no seu negócio porque ele poderia tá colocando no Tesouro Selic, por exemplo. Poderia estar comprando ações da Petrobras ou do Magazine Luiza. Mas Bitcoin. não. Bitcoin. Tá valendo hoje em dia. Ele tá, enfim, tá pode colocando lá botar no em qualquer mercado lugar cripto. que não seja um maluco. Pois só que ele está apostando na sua empresa porque ele acredita que a tua empresa vai ter um potencial de valorizar o capital dele muito mais do que colocando no mercado tradicional ou até mesmo no mercado como criptomoedas, entendeu? Entendi. Então, você precisa entender como o mercado pensa para conseguir atingi-lo. Porque se você ficar com esse ranço, mas o mercado, capitalismo... Cara, então não reclama da vida que você tem. Entenda o que o mercado precisa.
E se você quer fazer parte dele, você não precisa se vender, você não precisa se sujar, você não precisa molhar a mão de ninguém. Isso aí existe? Claro que existe. Mas vai pesquisar para saber se é todo mundo assim. Esse VC é um dinheiro que existe em abundância no Brasil também? Pelo que ela falou, tem tanto dinheiro e não tem onde colocar. Tipo, tem mais dinheiro do que tem lugar pra colocar o dinheiro. Interessante demais isso. Pensa, Igor. Pensa. Tá gostoso isso. Nossa, pensa. Quanto que vale o real hoje? O real vale 5 vezes menos que o dólar. Quase 6. Quase 6. Pensa você, um investidor americano ou que está muito capitalizado em dólar. Você não quer colocar seu dinheiro no Brasil? É verdade, faz todo sentido. É o melhor momento, inclusive. Não é? E esse não seria o melhor momento para alguém que tem uma baita ideia com uma boa execução e ir atrás dessa grana para falar, cara, eu tô baratinho, me compra. Ou bota aí uma grana na minha empresa. Então, enquanto tá todo mundo olhando, nossa, que bosta, o dólar tá alto, não vou poder ir para Miami. Gente, tem que pensar rica. Faça-me o favor, entendeu? Você tem que pensar, assim, pra onde o dinheiro quer ir. E o dinheiro quer ir pra mim, entendeu? É isso, tipo, pra onde o dinheiro vai? Pra mim, porque ele não tem outra saída. É assim que o empreendedor precisa pensar. Eu sou o melhor lugar para esse dinheiro estar neste momento, porque eu tenho um bom negócio, tenho uma baita capacidade de crescimento, eu tenho um câmbio desvalorizado, o que é excelente para quem está trazendo dinheiro aqui. Eu só preciso rezar para que não façam mais merda, né, lá no governo, para assustar os investidores estrangeiros, que é por isso, inclusive, que a gente está com uma moeda tão desvalorizada, né? Os gringos acabaram indo embora, falaram, Deus que me livre de deixar meu dinheiro aqui. E mesmo assim, com tudo isso que está acontecendo, a gente vê um monte de empresa sendo comprada, porque os fundos internacionais, pensa que eles são como se fossem times de futebol. Eles têm lá os olheiros deles, olhando e rastreando o mundo inteiro. Tipo, radares, assim. Oportunidades, onde estão. Então, meio que dane-se em que país está. E quanto maior a capacidade de crescimento, melhor. E o Brasil é um bom lugar para investidores, tanto nacionais quanto estrangeiros, investirem, por causa do volume da nossa população. Quanto maior é a sua população, maior é a sua capacidade de escalar o negócio. De escalar o negócio. Como um podcast como esse, por exemplo. Cara, tem milhões de visualizações. Pode ser que na Argentina, ou pode ser que no Paraguai, por mais que vocês atingissem o mesmo percentual comparativo da população, vocês não atingiriam tantas pessoas. Logo, o que vocês recebem de patrocínio não seria o que vocês recebem aqui. Então, quanto maior é a população de um país, maior é a capacidade daquele negócio escalar e mais dinheiro você vai receber. Tu agora é sócia dessa startup que você está... O que a gente faz? Eu não sei se essa empresa vai dar certo ou não. Eu ainda não quero entrar com o meu nome no capital social, porque para mim, até porque eu já tenho uma empresa, seria um risco alto. Então, o que eu faço? Existe algo no Brasil que é como se eu tivesse a opção de compra. Então, eu falo para vocês o seguinte. Monark, eu quero comprar 20% aqui do Flow Podcast, mas para isso acontecer, eu quero ter reservado 20% e eu garanto agora já para você, como se fosse um empréstimo, R$300 mil por 20%, eu sei que é pouco. Mas já tô pechinchando. Tá bom. 300 mil reais. A gente é ciumento. E daqui a... Por isso que ele tá te perguntando. Porque pra gente captar um bagulho desse, a gente ia ter que fazer ir no psicólogo, tá ligado? É que tem que ter um porquê. Se não tem porquê, não tem porquê fazer. Eu até hoje não tenho sócio na minha empresa. Eu sou a única sócia da minha empresa. Eu também sou assim. Tipo, pra que você vai fazer? Eu tô muito bem sozinha. Só do que mal acompanhada. E aí eu falo, beleza, só que pra eu entrar com o meu nome aí mesmo, daqui a 2 anos essa empresa tem que estar faturando pelo menos 20 milhões por ano. Se isso acontecer, eu entro com o meu nome no capital e beleza, e posso até colocar mais uma grana lá no futuro. Então eu tenho uma opção de compra. Eu já te libero essa grana agora, mas eu só vou converter isso em ações da empresa mesmo lá na frente, se aquilo que a gente está colocando em contrato hoje acontecer de fato. Então, e se não acontecer, você só perdeu sua grana e tá livre para ir embora e não tem encheção de saco. A gente fica feliz, tá todo mundo bem, eu não entro na sua empresa, não aconteceu nada demais, você pegou a grana, você tentou, você deu o seu melhor e tal, mas infelizmente não rolou. Saquei. Ah, interessante. Uma
das grandes tretas no Brasil, e isso é algo que os investidores estrangeiros falam muito sobre a gente aqui, que às vezes é um empecilho para grandes fundos, é a questão das leis trabalhistas. A gente sabe que foi um grande direito adquirido e tudo mais, mas quando o gringo americano olha para cá e lá as regras elas são muito mais soltas, né? Soltas, abertas. Os acordos são feitos entre, né, o empregado e o empregador. Exatamente. Aqui no Brasil, além de ser muito oneroso você contratar pessoas, o risco que você corre de pegarem a tua grana até na pessoa física, caso você tenha alguma questão trabalhista, e a gente sabe que tudo tem seus prós e contras, né? Enfim, a gente sabe que tem muito dono de empresa filha da puta. Infelizmente. Que explora as pessoas. Exatamente. Mas só que é um longo caminho que a gente precisa sempre ficar atento, entender, o que impede... Eu, pessoalmente, não gosto do CLT. Eu acho que a gente tá jogando um jogo... É como se a gente estivesse jogando a vida, só que o sistema operacional é o Windows 95, tá ligado? E a gente tá em 2020. Só que o nosso sistema operacional tá desatualizadaço e os caras não estão nem um pouco afim de mexer naquela porra. E aí fica falando... Eu sei que é direitos conquistados e tal, e é importante. E, porra, trabalho escravo. Tem gente... Eu vi uma notícia de uma mulher que tava 20 anos sem receber, trabalhando na casa dos caras, dos patrões, tipo, empregada, tá ligado? Trabalho escravo. Isso rola. E tem que ter lei pra proteger. E até em grandes empresas. Tem construtoras grandes que têm alguns processos por trabalho escravo. Porque paga pouco pro cara. E garante alguma coisa pra ela. Você tá no Nordeste, mão de obra barata, tal. Vou te levar pra São Paulo pra trabalhar lá. E o cara fica em condições subhumanas de trabalho. E ele, não, mas ele tava recebendo. Recebe um prato de comida, às vezes menos do que um salário mínimo, sabe? Tipo, e aí é que tá. A gente tem muito ainda pra crescer, acho que como cultura, assim, sabe? Eu acho que o problema principal... Acho que esse problema é criado por uma junção de dois fatores, que é a mentalidade de se dar bem, filha da puta, do brasileiro em geral, e o estado de pobreza que esses caras que são contratados se encontram. Então o cara, ele tá muito fudido. Sim. Ele tá muito fudido. Então ele meio que vai ali e ele recebe em esperança, sabe? E o cara tá se aproveitando dessa esperança do cara que tá muito fudido, porque ele é um filho da puta. E aí junta esses dois fatores, aí dá merda, eu acho, minha cabeça. Aí é que tá, eu acho que é muito por causa disso que é tão difícil a gente combater a corrupção no Brasil. Porque se eu tô fazendo a coisa certa, eu tenho o sentimento de que eu tô sendo idiota. E a gente não pode perpetuar essa cultura do que fazer certo é ser idiota. Existe muita gente correta, existe muita gente que paga bem, existe muita empresa que colabora, que ajuda o funcionário e que, enfim, tá trazendo pessoas que antes não tinham condições para uma vida completamente diferente. É difícil a gente saber se é minoria ou maioria, porque, infelizmente, para quem faz sucesso no Brasil hoje, já vem um monte de gente. Isso o Tom Jobim falava desde lá, né, da década de 60, que fazer sucesso no Brasil é uma ofensa, e para muita gente porque sempre vão achar que você fez alguma coisa errada, que você deu algum jeitinho. No caso de mulher, que você deu para alguém. Sempre vai ter isso. Só que se quem faz a coisa certa não vier, dar a cara a tapa e falar, você que se foda com o seu preconceito, vai estudar a minha história e para de ser preguiçoso. Se a gente não trouxer isso cada vez mais à tona, a gente vai perpetuar isso que no fim é uma falácia. Então assim, acredito também que a mudança pode vir de fora, mas seria mais rápido e mais simples se a gente tivesse... O Estado do nosso lado. Do nosso lado, do lado da população, ou seja, do lado de quem paga a conta deles, no fim das contas, sabe? Exato. E quando a gente olha para a China, para a Coreia do Sul, por exemplo, que hoje são potências mundiais, principalmente a China, que daqui a muito pouco tempo vai passar os Estados Unidos, os caras investiram em educação. E foi a educação e capacitação que levou a ser uma potência de tecnologia. Só que aqui a gente tem uma visão imediatista, que começa na população e, claro, que isso sobe para as instâncias... Para os representantes. É que educação não dá voto, né? Porque só vai dar resultado daqui a 20 anos. Pois é. A gente estava viajando esse final de semana e a gente passou por um outdoor do pastelão do Maluf. E eu falei, nossa, o Maluf tá vivo? A gente foi olhar na Wikipedia, tá vivo, inclusive.
Mas tem lá 300 milhões de reais que já foram... que a confiscado. A prefeitura conseguiu confiscar 300 milhões de reais. Do Maluf? Do Maluf. Que foda! É, eu nem sabia disso, achei o máximo. Né? Não sei o que fizeram com esse dinheiro, mas enfim. Ah, deram pra outro cara. Eu esqueci o que eu ia falar, porque essa... Tu passou no pastelão do Maluf. do pastelão do Maluf. E a gente entrou numa vibe, Mas, eu e o caralho, Érico. tu fumou maconha, cara? Tá esquecendo as coisas? Tem tanta coisa na minha cabeça que eu tô esquecendo pra cacete. Eu tava falando com o Érico. E a gente começou, mas por quê, né? O que o caralho desse cara vai fazer com 300 milhões e não tá satisfeito? Ele roubou $1 bilhão. Não é impressionante isso? Por quê? Pra quê? O que esse cara vai fazer com isso? E aí tá preso em casa, sabe? Então, tipo, qual é o sentido? Pra mim é pau pequeno. Só pode ser. O cara tem um problema tão grande com a sexualidade dele que ele precisa preencher aquele espaço vazio, Deve fálico. ser muito pequeno. Deve ser muito pequeno, mas já tem implante pra isso. Faça outra coisa, não roube dinheiro, faça um implante. Sabe? É mais barato que uma Ferrari, eu imagino. É bem mais barato. Pô, sua autoestima é tão baixa que você precisa roubar de quem já tem autoestima mais baixa que você. Acho que virou uma competição, na real. Por quê? Por pau. Por pau. O cara quer ver se Competição de pau. Ele quer roubar mais do que o amiguinho dele. Exato. Fala assim, cara, o Serginho tá roubando tanto. Não, vou fazer um esquema pra roubar muito mais, que eu sou muito mais pra roubar foda. muito mais e não sei o quê. Então, assim, enquanto tiver pau pequeno no governo, a gente vai ter o país que a gente tem. Porque o brasileiro não investe até hoje. Investe, você não fale isso, tá? Não. Porque A nós estamos maioria... mudando a vida financeira das pessoas Não, no povo. com certeza. Mas se for comparar com os Estados Unidos, lá, sim. proporcionalmente falando, e lá atrás era menos ainda. E você já tinha essa visão. Por quê? Como? Como que você tinha a visão de investimento? Você viu na TV? Não, Foi? eu tinha 8 anos. Dá tempo de contar as histórias todas? Olha, Cara, o só tempo é seu. o tempo é seu. Mas eu vou resumir a história toda. Eu tinha uns 7 anos. A gente estudava escola particular, somos em 3 irmãs em casa. Aquela coisa, né? Pra pedir desconto no atacado. Era aquela escolinha do bairro e tal, mas que bom, conseguimos estudar bem. Beleza. E aí tinha a rica da classe, assim, né? Era classe média e tinha a rica. E aí ela chegou e falou, meu pai fez uma poupança, eu tinha uns 7 anos, pra gente ter um carro quando a gente fizer 18 anos. Natália, visionária desde aquela época, falou, caralho, velho, um carro. E eu já queria fugir de casa desde aquela época. É sério, eu fazia planos já de fuga. Não, se eu levar uma maçã, eu preparava a mochilinha e tal. Caramba. E aí eu falei, beleza, eu preciso ter um carro com 18. E aí perguntei pros meus pais se eu tinha uma poupança que nem ela tinha pra comprar o carro. Meu pai falou, não, cresça e apareça. Imagina, auge da inflação, confisco da poupança, foi bem naquela época, ali 91, 92. Beleza. Eu falei, bom, então eu A gente é preciso... da mesma idade, então. Preciso dar os meus corre, eu sou de 85. Preciso dar os meus corre. Como é que eu vou fazer pra ter dinheiro pra comprar um carro aos 18? E aí, de vez em quando, meu avô vinha e dava, tipo, uma moedinha pra gente. Naquela época ainda era cruzeiro, um pouco depois, né, que virou real, ali em 94, 95. E aí eu falei, preciso de dinheiro. Comecei a juntar dinheiro, pequena mesmo. Já comecei a pedir pra trocar o presente de aniversário pra todo mundo por dinheiro. Guardava tudo num cofrinho. E aí eu ia juntando. Eu fazia cálculos e fazia... eu fiz um alfabeto... Doida, eu sei. Eu fiz um alfabeto codificado para que só eu soubesse quanto dinheiro tinha no meu cofre. Quantos anos você tinha? Eu comecei com 8, mas o alfabeto codificado foi com 9. Entendi. Para as minhas irmãs, caso tivessem acesso ao meu cofre, se elas tirassem dinheiro de lá, só eu ia saber que elas tiraram, porque eu tinha um alfabeto codificado. Exatamente. Quando eu falo essas coisas, eu falo, mano, eu tinha um problema muito sério. Não, eu não sei como que você pensou isso com 9 anos. Só isso. Porque eu tinha um pensamento... Eu sempre pensei no longo prazo, sempre. Não, isso não é pensar ao longo prazo, cara. Isso é criar um código em línguas pra... trocar o presente por dinheiro. What the fuck? Quando eu tinha 8 anos, eu não sei. Eu nem falava direito, pô. Eu acho que será que o homem é mais retardado nesse sentido, Olha, eu sei cara? que eu sou mais retardado. Eu também. Não, eu sei que eu sou
assim, nunca conheci nenhuma história semelhante. Mas, de novo, depois estudando a economia comportamental e tudo mais, e assim, eu fui fiel ao meu plano até os 18 anos de idade. E quando eu percebi que eu não ia ter dinheiro suficiente fazendo só as manobras que eu usava, eu comecei a ganhar dinheiro das formas que eu podia. Então, eu ia para 25 de março, comprava camiseta, fazia tie-dye e vendia na escola, fazia umas pulseirinhas lá de barbante e vendia na escola, promovia uns bazares na minha casa, comecei a fazer propaganda, porque eu descobri, tipo, uma vez me chamaram para fazer teste de propaganda, eu tinha uns 12, 13 anos e ganhei R$50 num dia. Eu comecei a infernizar minha mãe, eu quero fazer publicidade, eu quero fazer propaganda. E aí, então, na minha adolescência, fiz muito desse tipo de coisa. E aí, com 18 anos, naquela época, eu tinha R$6.800. Entendi. O que hoje equivaleria a R$25 mil. Enfim, e eu Dá pra aprendi... comprar um carro. Não, dá Dá pra pra comprar comprar um carro usado. eu queria um Escort conversível. R3. Dava pra comprar um bug, no caso. E eu ficava finais de semana olhando o jornal e circulando qual era o carro que dava pra eu comprar. E eu lembro que tinha um carro repetido, 2. Um era um bug e outro era um Jeep Willys, 88. Nunca vou esquecer. Todo final de semana ele tava lá e falava, tomara que ele esteja aí ainda quando eu fizer 18. Porque era a única coisa que dava pra comprar. Enfim. E o que aconteceu? Não tava... No fim das contas, a minha madrinha tinha feito, sem eu saber, um consórcio pra mim, no meu nome. E quando eu fiz 18 anos, ela foi contemplada. E eu nunca soube disso. Na sorte, assim? Na sorte. Vai lá. Pô, aos 18. Eu não sei se ela deu um lance, porque eu odeio consórcio. Então, assim... Não é legal, não incentive consórcio. Não Minha mãe incentiva. tá fazendo um consórcio Não nesse incentiva. momento. Eu não gosto de... consórcio. Eu fiz um consórcio pra comprar o primeiro carro e foi uma experiência meio bosta. Não gostei, não. Assim, eu não gosto. Tem vídeo no canal explicando por que eu não gosto de consórcio. Mas, enfim... E aí, a carta era de R$11.900. E aí, deu pra comprar um casinho peladinho, mas que era maravilhoso. E aqueles R$6.800... Falei, bom, isso aqui vai ser o meu primeiro passo para o meu apartamento quando eu sair da faculdade. E aí que eu comecei a investir, porque até então eu nem sabia que existia investimento. Eu fico pensando, eu já fiz esse cálculo, né, de quanto dinheiro eu perdi dos 8 aos 18 Nossa! por não ter investido, nem que fosse na poupança, que naquela época até rendia. Hoje é uma bosta, tá? Poupança, não faça isso. Mas depois que eu fui entender que o dinheiro podia trabalhar para mim e que quanto mais eu me esforçasse com a força dos juros compostos, aplicando em bons investimentos, e fiz muita cagada como todo mundo, perdi dinheiro em fundos de investimento, porque, né, brilhou o olho e tal. Mas foram todos esses aprendizados que hoje me proporcionam poder ensinar isso para as pessoas, porque é um conhecimento de vivências. E já estava dentro de você desde pequenininha, né? Pois é. Que engraçado isso, que loucura. Quero mandar um muito obrigado à Natália, pois graças ao conteúdo dela, consegui juntar meu primeiro 1 milhão. Caralho! Uau! Incredibles! Incrível! Depois eu quero saber o que você fez. Não, eu fico curiosa mesmo. Gente, às vezes nem eu acredito que vai dar certo. Tá, é a história da minha vida. Eu faço pra dar certo, mas quando tem essas coisas eu falo... Uau! Uau! Não é que funciona? 1 milhão, pois é. O cara ganhou 1 milhão, mano. Que ele não falou, não? Por quê? Vamos ver. O que é um... Tava só esperando você continuar. É mentira. Ah, caralho. O que é uma puta mentira, mas queria ver a cara das pessoas da mesa. Demorou. Filha da puta! Adorei! E ele ainda pagou, eu não sei quanto que custa 600 Muito bom, né? bits. 40 mil reais, é engraçado, gostei. As criptomoedas, elas são a bola da vez, né? E não é só Bitcoin, tem várias criptos, né, pra conhecer. Ethereum, eu já ouvi falar. Ethereum, ela é como se fosse uma plataforma. Tem a moeda, né, Ethereum, mas que você consegue criar a sua própria moeda na Ethereum. Enquanto não chega, queria só falar sobre a coisa Fala. dos tokens não fungíveis. Fica à vontade. Você mostrou a minha carinha, como é o nome daquele treco lá? É O emblema. O emblema. Tem uma onda agora, bem bacana, que você consegue criar artes únicas em plataformas conectadas a criptomoedas. E os tokens não fungíveis, vai ser um pouco complexo, mas depois vocês procuram para entender o que é. Vocês conseguem ganhar dinheiro com essas artes para sempre.
Então você cria a figurinha e aí você sobe numa plataforma de tokens não fungíveis e aí é como se fosse uma venda no mercado secundário. A galera fica comprando a mesma figurinha ou várias figurinhas do mesmo tipo, só que cada vez que eles passam de uma pessoa para outra, vocês ganham em criptomoedas. Interessante. Interessante. Interessante É um mesmo. negócio que está crescendo bastante, é bem novo ainda isso, mas já tem Se inclusive... é bem novo, é a melhor hora. É a melhor hora. Porque você pode criar arte. Então, tipo, tem muito artista que faz ou caricatura, enfim, pensa em obras de arte que existem apenas no mundo digital, mas que em algum momento podem até se transferir para o mundo real. Então, você vai lá, cria sua arte, sobe nessas plataformas de tokens não fungíveis, e aí a galera entra e pode comprar. E tá rolando muito isso também com personagens de games. Eu não sei o que rola dentro do game, mas você cria uma história ali dentro. Você constrói casa, constrói um monte de coisa. Tem que comprar os modelos, né? Isso. E aí rola esse comércio através de plataformas como essa, onde você consegue trocar o seu ativo que só existe no mundo digital por dinheiro de verdade no mundo real. Da hora demais.